pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula da nossa unidade Introdução à Fisiologia do Exercício. Hoje nós vamos passar para a parte 4 e é a última parte dessa introdução dessa primeira unidade, e que nós vamos mostrar os princípios fundamentais da fisiologia do exercício. Eu tinha comentado com vocês anteriormente sobre a importância desse assunto de hoje, porque são princípios que vão facilitar você entender tudo o que vai acontecer de modificação no organismo em decorrência da realização do exercício físico. A gente já teve o contato na aula passada falando, sobre esse modelo de respostas que o organismo apresenta em decorrência dos estímulos, e entendendo os estímulos como sendo os exercícios, que vão causar estresse, vão causar distúrbios nas funções fisiológicas, e a partir disso o organismo vai responder de alguma forma. Essas respostas, esse modelo de respostas, é pautada nesses princípios que vão ser apresentados a vocês. São 8 princípios fisiológicos, mas os 4 primeiros, na verdade, vocês já conhecem, só que ainda não haviam sido nomeados dessa forma. Vamos conhecê-los, então. O princípio do equilíbrio é o mais básico, mais simples, e que vocês já conheceram. Ele fala que o organismo sempre busca manter o equilíbrio entre demanda e oferta, de oxigênio, de energia, o que seja. Esse princípio já foi abordado em outros momentos, quando a gente fala sobre a homeostase. E essa imagem que se encontra na tela agora é muito interessante para isso, porque mostra como que esse equilíbrio, na verdade, é muito dinâmico e é inconstante. Na verdade, nós não temos um valor fixo para uma série de funções que nós temos no nosso organismo. Quem já teve a oportunidade de manusear um monitor de frequência cardíaca, como esse que está sendo simulado na tela, deve ter tido a possibilidade de perceber que o valor da frequência cardíaca não é o mesmo, ainda que você esteja sentado em repouso, sem fazer grandes movimentos, sem mesmo falar, sem respirar de forma muito profunda. Somente o seu estado normal de respiração e tudo mais já é suficiente para que você tenha essas pequenas variações da frequência cardíaca. Elas acontecem porque acompanham todo o movimento que a gente faz ao longo da mecânica respiratória, ventilatória. Então, ao longo das inspirações e expirações que eu vou fazendo ao longo do dia, a frequência cardíaca vai aumentando e diminuindo discretamente dessa forma como aparece na tela. Outra forma de equilíbrio que a gente conheceu também foi o chamado steady state, ou estado estável. O que ele representa? Nessa imagem, nós temos 3 elementos gráficos importantes. Nós temos essa linha tracejada branca, que representa a demanda de oxigênio durante o exercício. A área verde, logo abaixo dessa linha, representa a oferta de oxigênio que meu organismo apresenta. E nessa área amarela, nós observamos a contribuição das vias anaeróbias para a produção de energia nesse início do exercício. O que a gente observa é que, durante a fase de repouso, a demanda de oxigênio é baixa. Logo, a oferta consegue atender plenamente essa necessidade. Mas quando saímos do repouso para o exercício, a demanda de oxigênio aumenta consideravelmente. No entanto, a minha oferta, a minha capacidade de oferecer ao organismo a quantidade suficiente de oxigênio para o exercício não é tão boa assim, não é tão rápida. Leva, na verdade, alguns poucos minutos até que eu consiga novamente entrar em equilíbrio entre oferta e demanda. Quando o exercício é encerrado, a tendência natural é que a demanda pelo oxigênio vá diminuindo. E isso acontece em 2 fases diferentes. Uma fase rápida e uma fase lenta. Nessa fase rápida, há uma queda brusca da demanda de oxigênio, fazendo com que, pelo princípio do equilíbrio, se a demanda diminui, a oferta também tende a diminuir. Se a demanda aumenta, a oferta também precisa aumentar.
Como a demanda cai bastante nessa fase inicial da recuperação, a oferta vai também diminuindo de forma abrupta. Na fase lenta da recuperação, já diferentemente, a demanda começa a ser reduzida de forma mais gradativa, de forma mais atenuada, e com isso a oferta também vai sendo reduzida na mesma proporção. Até que a demanda, depois do exercício, esteja novamente no mesmo nível que se encontrava no momento do repouso, antes do exercício. Outro princípio que você também já conheceu, mas não tinha apresentado o nome ainda, é o princípio do estímulo e efeito. Os efeitos são respostas à presença e ao tipo de estímulo detectado. Então, em função da percepção do estímulo, do distúrbio, do estresse fisiológico gerado pelo exercício, o organismo vai responder de uma forma específica. Por exemplo, a gente tem uma série de variáveis fisiológicas que vão se alterar em função do exercício, como, por exemplo, o aumento da temperatura corporal, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da frequência respiratória e a redução da variabilidade da frequência cardíaca, que é um assunto apresentado apenas na disciplina Fisiologia do Exercício 2 para o próximo semestre. Se o nosso corpo fosse um aparelho de ar-condicionado, ele funcionaria mais ou menos dessa forma, como se a gente tivesse um termostato configurado no nosso organismo. Nós temos uma temperatura corporal que deve se manter em torno dos 37 graus. Se por alguma razão aumenta-se a temperatura do nosso corpo, sensores de temperatura do organismo vão identificar essa mudança e, a partir disso, geram informações para um centro de controle específico e, a partir disso, o efeito é gerado em resposta, tentando criar mecanismos para que a gente tenha perda de calor para o ambiente e, com isso, nossa temperatura tenda a voltar ao nível normal. O mesmo acontece se eu for para um ambiente muito frio e a minha temperatura corporal cair para baixo desses 37 graus. Da mesma maneira, respostas vão ser enviadas para tentar contornar esse problema. Como é que isso acontece? Existe um sistema de controle biológico geral. A partir do momento que se identifica um estímulo, essa modificação, esse estresse, o distúrbio na homeostase, seja ela, por exemplo, da temperatura corporal ou qualquer outro tipo de variável fisiológica que eu pense, ou função fisiológica, esse estímulo é percebido por um órgão receptor sensorial e, a partir disso, através de uma via aferente, envia mensagem para esse centro integrador, que decodifica essa informação e propõe automaticamente que tipo de resposta deve ser feita. Essa mensagem é enviada para o órgão efetor através de uma via eferente e esse órgão efetor é quem vai gerar, no fim das contas, o efeito necessário. Pensando novamente na situação do controle da temperatura corporal, quando a gente percebe nosso organismo, através das terminações nervosas sensitivas de temperatura, identificam uma queda na temperatura corporal, mensagens são enviadas através de uma via aferente para as células nervosas cerebrais específicas do controle da temperatura, que, entendendo aquele problema, emite uma resposta. Esse sinal via eferente, pela via eferente, faz com que haja nos órgãos efetores, ou seja, ocorra uma vasoconstrição periférica, o que significa dizer que os vasos sanguíneos nas regiões mais externas do corpo, na periferia, geram uma constrição, uma diminuição do seu tamanho, para que gere uma menor perda de calor. Ao mesmo tempo, num ambiente frio, não é nada incomum você perceber um certo tremor muscular. A musculatura dá uma tremida e isso acontece para que a gente possa ter uma sequência de contrações e relaxamentos de alguns músculos, fazendo com que haja quebra da molécula de energia, do ATP, e a partir disso liberação de calor para tentar controlar e aumentar a minha temperatura corporal.
Existem também alguns mecanismos fisiológicos que são importantes a gente conhecer. Quando eu gero um estímulo, eu gero um efeito. E muitas vezes esse efeito vai acabar gerando um novo efeito. O efeito gerado no primeiro momento pode fazer com que haja uma chamada alça de feedback ou retroalimentação, fazendo com que, já que o efeito já aconteceu, eu tendo a controlar agora o estímulo, aquilo que fazia o meu efeito acontecer. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o papel das enzimas e de algumas reações químicas no metabolismo. E a gente vai perceber que quando eu tenho, dentro de uma reação, reagentes e produtos, se eu tenho reagentes demais, isso tende a formar mais produtos. Quando eu já tenho produto em quantidade suficiente, há uma tendência a que essa reação não mais aconteça de forma tão rápida. Esse é o mecanismo de feedback que a gente está falando. Também é possível acontecer através de um mecanismo chamado de feed-forward, e eu peço desculpas a vocês, não há uma expressão na língua portuguesa muito clara para ser utilizada nesse momento, mas é como se fosse uma alimentação para frente, né? Um envio de mensagens para frente. Um estímulo gera um efeito e esse efeito gera um novo efeito para frente. A exemplo do que acontece no feedback negativo, o feedback, né, o primeiro a ter sido demonstrado, é a questão da via glicolítica. Forma-se muito piruvato ao final da via glicolítica, logo isso faz com que a própria via se torne mais lenta. No entanto, um outro efeito bem interessante é que quando eu faço exercício de forma intensa, eu acabo gerando a liberação do hormônio liberador do hormônio do crescimento, que, como você pode imaginar, tem a função de liberar o hormônio do crescimento, conhecido como GH. Então, o exercício é um estímulo que faz liberar o hormônio liberador do hormônio do crescimento, e esse efeito, que é a liberação desse hormônio, gera a liberação do hormônio seguinte. Esses são os mecanismos, né, de alça, feedback e feed-forward. Outro princípio que você também já conhece é o princípio da dose-resposta. A magnitude do estímulo determina a magnitude do efeito. Isso parece ser uma coisa relativamente clara e óbvia. Quando nós temos um exercício sendo feito com intensidades maiores, a tendência é que todas as variáveis fisiológicas associadas ao exercício também sejam modificadas para mais. Há um aumento da concentração de lactato no sangue e no músculo, há um aumento do consumo de oxigênio, da ventilação pulmonar, da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Tudo isso em decorrência de uma maior carga ou maior intensidade do exercício. Como o estímulo apresenta uma maior magnitude, os efeitos também vão sendo de maior magnitude. O último desses primeiros 4 princípios é o princípio do retorno, que é a tendência do retorno após a condição de estímulo ter sido interrompida. Então, eu tinha uma situação de repouso, gero um estímulo a partir do exercício, causo distúrbios, causo estresse fisiológico, modificações vão acontecer em resposta a esse estresse, mas quando o estímulo é interrompido, a tendência é que tudo retorne para o normal, que está aquele mesmo quadro que se encontrava na condição de repouso. Se a gente lembrar daquela figura em que apresentava o equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, a gente vai lembrar. Durante o repouso, a demanda era baixa e a oferta era facilmente atendida. Entrávamos na fase de exercício, a demanda subia bastante, havia uma dificuldade inicial para que o organismo conseguisse oferecer oxigênio plenamente, mas que era depois resolvido. E quando o exercício terminava, a demanda era reduzida, fazendo com que chegasse novamente até os níveis de repouso, tanto a oferta como a demanda. Esses primeiros 4 princípios não são complicados e, como eu disse a vocês, na verdade vocês já até conheciam, só não tinham sido apresentados aos seus respectivos nomes. Nós vamos conhecer os outros 4 princípios fisiológicos básicos, que também não são complicados de entender, mas que formam um conjunto de informações que vão facilitar toda a sua compreensão acerca
das modificações que acontecem no organismo em decorrência do exercício. O princípio da economia indica que o organismo utiliza energia estritamente necessária para cada ação que ele tem que realizar. Vamos entender isso, gente. Não é necessário gastar energia além daquilo que de fato o organismo precisa. Isso vai fazer sempre que o organismo tentar escolher quais os processos metabólicos são mais econômicos. Aqueles que conseguem me gerar a energia suficiente, poupando os meus estoques, né, de substratos e por aí vai. Isso dá uma certa noção para a gente quando a gente pensa, quando eu faço atividades de mais baixa intensidade ou mesmo durante o repouso, que tipo de metabolismo será o principal utilizado pelo meu organismo para poder prover a energia necessária. Esses detalhes nós vamos conhecer a partir da próxima unidade, mas é importante ter em mente a questão do princípio da economia, mostrando que o organismo tende sempre a ser bastante econômico. Outro princípio interessante é o princípio do deslocamento. Sangue, gases, etc., sempre tendem a se deslocar da área de maior pressão para a área de menor pressão, pressão ou concentração. Salvo em algumas situações específicas e que vão necessitar de ajuda de outros elementos, inclusive da quebra de compostos de alta energia para poder liberar essa energia e fazer com que moléculas se desloquem para o sentido oposto do que é apresentado nesse princípio. Fora isso, na maior parte das vezes, sempre o sangue e os gases tendem a se deslocar da área de maior pressão para a área de menor pressão. O mesmo acontece, de uma forma geral, com o deslocamento de moléculas no nosso organismo. Também é importante saber o princípio da redundância. Nós temos no nosso organismo mais de um mecanismo de controle para o mesmo sistema. Isso é muito interessante, porque em vários momentos durante o exercício, às vezes um dado mecanismo começa a falhar por uma razão qualquer e nós precisamos que aquela função continue acontecendo. Isso faz com que outros mecanismos sejam acionados ou mantenham aquele sistema num certo nível de equilíbrio. Um exemplo bem clássico disso é quando a gente faz exercício, nossa temperatura corporal aumenta. Consequências disso naturais são ao aumento da sudorese e a evaporação. É muito importante nesse momento vocês entenderem que o que faz a minha temperatura corporal reduzir não é a sudorese em si, ou seja, não é o fato de eu suar, é o fato de eu evaporar esse suor. Então, a partir do momento que a minha temperatura corporal aumenta, modificações vão ser importantes para acontecer, para tentar controlar isso, não deixar a temperatura aumentar em excesso. Eu faço mais sudorese e gero maior evaporação. Essa evaporação, esse suor, ele vem do plasma sanguíneo. Isso faz com que o volume de sangue percorrendo o meu corpo naquele momento, no meu sistema circulatório, passe a ser menor. Se eu tenho menos sangue chegando ao coração, eu vou ter menos sangue saindo do coração. Isso vai fazer com que o meu volume sistólico diminua. Se eu preciso manter o mesmo aporte sanguíneo com oxigênio e outros nutrientes para os músculos que estão trabalhando durante o exercício, eu não posso permitir, então, que o meu débito cardíaco seja menor. Isso vai fazer com que, já que o volume sistólico diminui, de forma compensatória, a frequência cardíaca vai ter que aumentar. É mais de um mecanismo de controle do mesmo sistema. Quais são os mecanismos aqui envolvidos? Volume sistólico e a frequência cardíaca produzem o meu débito cardíaco. Eu preciso que o meu sistema, ou seja, o meu débito cardíaco, seja mantido durante o exercício. Logo, se o volume sistólico cai, a frequência cardíaca precisa aumentar. O princípio da integração fecha os nossos princípios, essa nossa videoaula, mostrando que os sistemas fisiológicos são indissociáveis. Quando eu penso
em algum tipo de modificação que pode acontecer em alguma função fisiológica do nosso organismo, eu não posso achar que essa modificação é um fato isolado, dissociado de outras modificações que vão ocorrer paralelamente. Isso porque durante o exercício, ou mesmo durante o repouso, as funções fisiológicas, de uma forma geral, são integradas. Então, a captação de oxigênio através das vias aéreas, levando esse oxigênio até o pulmão, faz com que haja a chamada hematose, que é aquela troca gasosa entre capilares e alvéolos. Os capilares vão levar pela pequena circulação esse oxigênio até o coração, que vai ser bombeado para a circulação sistêmica, vai chegar até os músculos, que vão extrair esse oxigênio, e dentro dos músculos o oxigênio vai ser utilizado pelas mitocôndrias para poder produzir energia. Um dos aspectos, um dos produtos finais do metabolismo oxidativo nas mitocôndrias é a produção do CO2, que precisa ser eliminado. Ele vai sair da mitocôndria, vem para o ambiente muscular, cai na corrente sanguínea, retorna ao coração, retorna aos pulmões, até que nós, através das vias aéreas, coloquemos esse oxigênio, esse gás carbônico, CO2, para fora do organismo novamente. Quando eu penso, por exemplo, se um atleta tem alguma queda de desempenho durante o exercício, eu preciso pensar que parte de todo esse sistema pode ser responsável por essa modificação dele. Então, como os sistemas são todos integrados e indissociáveis nos seus componentes, eu preciso pensar a fisiologia do exercício como um todo. Quando eu afeto algum elemento, eu provavelmente vou afetar vários outros. Essa videoaula encerra a primeira unidade da nossa disciplina. Espero que tenha sido tudo fácil para você entender até o momento. Se você tiver dúvidas, entre em contato comigo para poder esclarecer qualquer coisa que não tenha ficado bem apresentada para você. É muito importante que você não deixe suas dúvidas acumularem. Na próximo encontro nosso, nós vamos ter um momento para poder tirar dúvidas de vocês de forma síncrona, mas logo em seguida nós temos a nossa primeira avaliação. Estude para valer, leia o material, assista os vídeos quantas vezes você precisar e, a qualquer momento, entre em contato para tirar suas dúvidas. Até lá!